Não é de hoje que você sabe que dentro da igreja nós temos várias dificuldades, né? Vários problemas. Não é de hoje que você também já ouviu falar de um ponto negativo da igreja, um outro ali, outro acolá. Mas a grande pergunta esses pontos negativos que tem na igreja, a igreja não é perfeita, você sabe disso. É uma razão para nós sairmos da igreja e construir uma outra igreja santa e perfeita? Será que os erros que você enxerga na igreja de Deus, isso é motivo para você sair da igreja e fundar um novo corpo, para você frequentar uma nova igreja? Será que isso é permitido? No capítulo 4 do livro Eventos Finais, a Ellen G. White, ela vai trazer alguns pontos importantes aqui para nós. Eu achei muito importante esses pontos e queria compartilhar com você. Aproveito aqui e peço que você se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. Porventura, se você já é inscrito, eu quero aqui te agradecer. Muito obrigado, tá? Você assistindo, você comentando, você faz com que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. E queremos aí, nossa meta é alcançar muitas pessoas com conteúdo relevante para a vida das pessoas, tá bem? Então vamos lá então. Tem aqui algumas citações que eu queria ler com você. Ela diz o seguinte: vocês estão, isso já na época da Ellen G. White, vocês estão usando passagem dos testemunhos que falam do fim do tempo, da graça e da sacudidura do povo de Deus para falar da saída dentre esse povo de outro povo mais puro e mais santo, que surgirá. Ora, tudo isso agrada o inimigo. Presta atenção. Ela está dizendo que existiam pessoas usando parte dos testemunhos, né, dos livros de Ellen G. White, e dizendo que era hora de sair do meio do povo de Deus para criar um povo mais santo ainda. Ela diz então que isso agradava o inimigo, ou seja, esse movimento agradava a Satanás. E se isso existe hoje, nos dias de hoje, pessoas que acham que a igreja se corrompeu, pessoas que dizem que a igreja não é a mesma, há pessoas que dizem que a igreja é uma Babilônia e saem da igreja e formam outro movimento. Se ela disse que no passado isso agradava a Satanás, eu acredito que hoje pessoas que fazem isso estão agradando Satanás também. Ou você não concorda com isso? Bem, ela continua dizendo o seguinte, preste atenção que isso aqui é muito forte. Se muitos de fato aceitassem esses pontos de vista e falassem e agissem fundamentados nisso, veríamos uma das maiores exibições de fanatismo jamais testemunhada entre os adventistas do sétimo dia. Isso é o que Satanás quer. O que Satanás quer? Que tenha, aliás, esses movimentos de fanatismo, de pessoas dizendo que a igreja se corrompeu, pessoas dizendo que a igreja é uma Babilônia e que querem sair da igreja para formar outros movimentos. Ela diz: isso agrada Satanás. Isso agrada Satanás. Bem, ela diz mais aqui, irmãos, quando alguém se afasta do corpo organizado, do povo que observa os mandamentos de Deus, quando começa a pesar a igreja em balanças humanas e acusá-la, pode ficar certo de que Deus não está dirigindo. Essa pessoa está no caminho errado. Então, Deus não está dirigindo movimentos que saem da igreja, que formam outros movimentos, que atacam a igreja, que dizem que a igreja é Babilônia, que dizem que a igreja é isso, que dizem que a igreja é aquilo. Não estão sendo guiados por Deus. E não sou eu que estou dizendo. É a profetisa do Senhor que está falando. Esses movimentos não estão agradando a Deus e não estão sendo guiados por Deus, tá? Vamos lá. Aí ela diz assim,
na página 35, a igreja frágil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida, aconselhada, é o único objeto na terra a qual Cristo confere sua suprema consideração. A igreja tem falhas? Tem. A igreja não é perfeita. A igreja precisa ser aperfeiçoada? Precisa. A igreja precisa olhar para dentro de si e ser repreendida? Claro. Mas ela diz que essa igreja é a menina dos olhos de Deus. É o único objeto na terra a qual Cristo confere sua suprema consideração. E eu não estou dizendo aqui, você já percebeu desde o início do vídeo, já percebeu aqui que eu não estou falando que a igreja adventista do sétimo dia é uma igreja perfeita. Eu estou dizendo que nós temos muitos pontos a melhorar. Mas também estou dizendo que a profetisa de Deus disse, não são minhas palavras, fique bem claro isso, disse que quem ataca a igreja, quem sai da igreja ataca, é movimento guiado por Satanás. E na internet está cheio disso, né? Você já percebeu? Eles gostam de atacar a igreja. Tem pessoas que saem da igreja e criam um movimento só para atacar a igreja. É coisa terrível, meus irmãos, é coisa terrível, tá? Bem, não podemos, página 36, não podemos nos desviar agora do fundamento estabelecido por Deus. Não temos que criar uma nova organização, pois isso significaria apostasia da verdade. Pois isso significaria apostasia da verdade. Então, aqueles que saíram, aqueles que estão formando outros grupos, fique ciente, viu? E de que você não está sendo guiado por Deus. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Que Deus te abençoe e tenha essa citação em mente. A obra está prestes a ser concluída. Os membros da igreja militante que se demonstrarem fiéis farão parte da igreja triunfante. Então, essa igreja, ela é uma igreja militante agora, com as suas lutas, com as suas dificuldades, com os seus problemas, mas amanhã essa igreja será uma igreja triunfante. Não abandone a igreja por nada. Tá? Eu sei que nós temos alguns pontos, algumas coisas, briga entre irmãos, discussões, perseguições, ataques, mas não abandone a igreja. No final, nós seremos mais do que vencedores. Obrigado pela sua companhia. Se você já é inscrito, nosso muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, comente, faça esse canal crescer aí para a glória de Deus. Um abraço para você, até o nosso próximo encontro. Maranata.